Hoje o tema da nossa aula, né, é sobre a timomodulina, tá? Muitos conceitos da medicina atual, por exemplo, modulação, modificador de resposta biológica, surgiram do estudo dessas substâncias, né, como a timomodulina, que é um extrato tímico, como os fatores de transferência. Só que nós estamos na era dos peptídeos, onde na verdade você pega um determinado peptídeo, patenteia ele ou muda a estrutura dele e consegue uma determinada resposta biológica ou imita aquela resposta. E essas substâncias elas meio que ficaram no passado da ciência, né? Elas meio que são ignoradas hoje em dia. A gente não vê trabalhos científicos, elas poderiam ser muito usadas porque elas são realmente muito eficazes, muito eficientes. Por que eu vou falar primeiro da timomodulina e por que a timomodulina é o objetivo da aula? Existe um maior nível de evidência científica e é um produto que é muito mais validado. O problema da timomodulina é que todos os estudos, como eu disse, praticamente tudo que a gente tem sobre timomodulina ou sobre extratos do timo, foram produzidos no século passado. Ninguém estudou mais nada, né? Mas sabe-se que funcionam e funcionam muito bem. Então, o que a timomodulina é? A timomodulina nada mais é do que um extrato do timo. O timo é uma glândula que a gente tem no mediastino, no tórax, né, na parte superior do mediastino. Em crianças ele é muito aumentado, ele tende a involuir com o envelhecimento. O timo é o local onde nós temos dois tipos de imunidade que eu sempre falo para vocês, a inata e a adaptativa, que é a imunidade que faz anticorpos e a celular. Essa imunidade adaptativa ela é executada por uma célula principal chamada linfócito. E existem vários tipos de linfócitos. Existe um linfócito que é como se fosse o Big Boss, como se fosse o chefão de todos os linfócitos, que é o chamado linfócito T. E esses linfócitos T também tem alguns outros que são ainda mais chefões, que são os linfócitos T CD4 positivo. A gente tem CD4 e CD8. Então, esses linfócitos T que também se dividem, alguns são supressores, outros são mais ativadores. São importantes na autoimunidade, são importantes em um monte de coisa. E onde que ocorre a maturação desses linfócitos? Onde que eles... No timo. O timo é o órgão onde ocorre a maturação, o amadurecimento de todos esses linfócitos, ou seja, o amadurecimento do nosso sistema imunológico ocorre no timo. O timo é fundamental para melhora da imunidade e é fundamental para prevenção da autoimunidade. É nele que ocorre a maturação e a regulação dos linfócitos. É um sítio de aprendizado do linfócito. E o timo também é um órgão endócrino. O timo produz vários hormônios. Esses hormônios produzidos no timo, eles vão para a medula óssea, eles vão para os rins, eles vão para o fígado, vão para o baço, vão para onde tem células imunológicas e regulam a ação dessas células imunológicas. Então é isso que o timo faz. O timo é um local de desenvolvimento, de amadurecimento do sistema imunológico, dos linfócitos, principalmente dos linfócitos T, e o timo também é um produtor de hormônio que leva à regulação da imunidade em vários órgãos, principalmente rins, fígado, medula óssea. O principal deles é a medula óssea. Tá? O que a timomodulina é? Timomodulina é um extrato que foi patenteado por uma empresa italiana no milênio passado, no século passado. É um extrato de um lisado de timo. Basicamente, você detona as células do epitélio do timo, né? Como se você lisasse elas, quebrasse aquelas células, pegasse um sobrenadante, que seria justamente a fração líquida, assim, as células, e a partir dali você cria a timomodulina. De alguma forma, eles conseguem ressecar aquilo e transformar num pó. Então, isso é a timomodulina. Timomodulina é de fácil acesso, né? Outro motivo para ela estar aqui, né? O nome dela nas farmácias se chama Leucogen. O que é interessante da timomodulina, ou do Leucogen? Ela também pode ser usada para aplicação intramuscular, tá? As doses são extremamente variáveis. É uma substância, algumas características do Leucogen ou da timomodulina. Primeira característica é que é extremamente segura. Não provoca mutações. Já foi amplamente estudado quanto a isso. Não provoca mutações, entendeu? Então, é baixíssimo risco de você ter um problema se uma mulher estiver tomando e engravidar. É baixíssimo risco dela ter algum problema. Ainda assim, não se indica a princípio o uso na gravidez, mas não deve ser temido também. Então, se você estiver tomando a timomodulina e engravidar, está tranquilo, aparentemente. Baixo nível tóxico, ou seja, você poderia tomar uma dose muito maior por um tempo prolongado e não te faria mal.
Então, baixa toxicidade e baixa mutagenicidade. São duas características que tornam a timomodulina um medicamento, né? Ou chame isso como você quiser chamar, seguro. Como avaliar a imunidade em consultórios, aí vale para todo mundo, vale para vocês como pacientes também entenderem, né? Existem várias formas de você avaliar laboratorialmente a imunidade. Por quê? Qual que é o problema? Uma pessoa com doença autoimune, uma pessoa com determinados problemas de imunidade, uma pessoa com sarcoidose, com várias doenças, elas tendem a ter determinados padrões. Uma pessoa com síndrome pós-Covid, ela tende a ter determinados padrões no laboratório que são visivelmente anormais e que a timomodulina pode eventualmente melhorar esses padrões. Só que não necessariamente ela vai melhorar. Então, por exemplo, se você tem uma doença autoimune, você pode usar a timomodulina, mas você também vai ter uma certa precaução. Pode ser que ela te ajude, mas nem sempre ela vai te ajudar. Por isso que é importante, caso você tenha uma doença dessa, que haja um acompanhamento profissional. Outra medida muito interessante que se chama, muito simples de fazer essa, vocês todos aprendem a fazer e vocês vão descobrir que a maior parte de vocês tem essa relação alterada. Dividir os neutrófilos pelos linfócitos. Quando você divide os neutrófilos pelos linfócitos, espera-se que eles estejam parecidos, ou que pelo menos os neutrófilos não dobrem os linfócitos, mas estejam até 50% maiores. Se o neutrófilo está dobrando o linfócito, significa que a imunidade inata está atacada, inflamação, e significa que frequentemente que a imunidade adquirida, que os linfócitos estão baixos. A timomodulina ela aumenta linfócitos, ela na verdade aumenta linfócitos CD8 e aumenta linfócitos CD4, melhorando a relação. Ou seja, quando você tiver pessoas que têm neutrófilos aumentados com linfócitos muito baixos, isso acontece quando? Após vacinas, após infecções virais, após grandes traumas, síndrome pós-Covid, síndrome pós-vacina, todas elas cursam com essa alteração de relação neutrófilo aumentada em relação ao linfócito. São pessoas inflamadas que têm essa relação alterada, têm leucócitos que tendem a estar mais baixos e têm PCR frequentemente muito baixo, proteína C reativa muito baixa. Ou seja, um padrão inflamatório com depressão imunológica muito comum no estresse pós-traumático e nas síndromes pós-virais e pós-Covid. Então essa dica é boa. Essas pessoas que estão com esses linfócitos lá embaixo, com os neutrófilos lá em cima, elas também podem se beneficiar da timomodulina. Então isso aí é para quem tiver alguma doença, quiser levar para o seu médico, ou se você for médico ou nutricionista, e olhar a relação entre neutrófilos e linfócitos e ver se a timomodulina efetivamente está normalizando essa relação. Lembrando que os neutrófilos não devem nunca chegar ao dobro dos linfócitos. Às vezes a gente pega os neutrófilos 3 vezes maiores que o linfócito. Isso aí qualquer um de vocês, em qualquer hemograma, essa última relação entre neutrófilo e linfócito, qualquer um de vocês, em qualquer hemograma consegue ver. Quais são os benefícios mais comprovados da timomodulina? Primeiro, contra infecções. Então a timomodulina melhora a resposta de pessoas... a timomodulina melhora a resposta a antibióticos. Quando você toma um antibiótico para uma infecção, quem está matando a infecção não é só o antibiótico. A infecção ela é combatida por uma combinação do antibiótico com o seu sistema imunológico. Como a timomodulina estimula o seu sistema imunológico, mantenha o vigor dos seus linfócitos, mantenha o vigor da sua produção de anticorpos, da sua imunidade celular, o que a timomodulina faz? Ela faz com que o seu sistema imunológico ande a par com os antibióticos e você combata as infecções com mais eficiência. Então a timomodulina é um ótimo adjunto ao uso de antibióticos, melhorando a imunidade nesses casos. Além disso, a timomodulina foi usada, ela pode ser usada em crianças, né? Ela não é tóxica, né? E a timomodulina foi usada em crianças com catapora, em crianças com sarampo, reduzindo o tempo de infecção, amenizando as infecções dessas crianças. A timomodulina pode ser usada contra o herpes, tentada pelo menos, inclusive pelo herpes zoster, que está assolando um monte de gente nessa fase de pós-Covid e de pós-vacina. A timomodulina ela diminui a incidência de infecções respiratórias em crianças. Então, por exemplo, crianças que gripam e resfriam com muita frequência, elas podem ter uma redução da frequência de gripes e resfriados com a timomodulina. Vamos lá, a timomodulina ela ajuda na soroconversão da hepatite B. Então, vamos lá, a hepatite B, frequentemente, ela não se
você não desenvolve imunidade, algumas pessoas não desenvolvem imunidade à hepatite B e correm o risco de ter essa hepatite B se multiplicando cronicamente, levando, por exemplo, a cirrose e ao câncer do fígado. E a timomodulina, ela consegue, melhora a chance de haver a soroconversão, ou seja, do sistema imunológico conseguir vencer o vírus de hepatite B, impedir a progressão para cirrose, para outras doenças, que até a Guillain-Barré, que é a infecção pela hepatite B, dá. Então, a timomodulina ela também pode ajudar com hepatites. E pode ajudar também com HIV, como a gente disse, que é uma coisa interessante, né? Pode ajudar, ela tem um potencial de ajudar, inclusive, contra a tuberculose e contra outras infecções. Então, a timomodulina é um anti-infeccioso de amplo espectro. Além disso, outro benefício da timomodulina é na imunossenescência. O que é imunossenescência? Com o envelhecimento, nossos cabelos ficam brancos, nós perdemos massa muscular, nós perdemos massa óssea, nós perdemos até neurônios, infelizmente. Nossa pele não fica mais a mesma, perde colágeno. E, infelizmente, isso também acontece com o nosso sistema imunológico. Isso se chama imunossenescência, ou envelhecimento do sistema imunológico. Quem que é a primeira criatura? Engraçado que a gente, ao mesmo tempo que você envelhece o seu sistema imunológico, você, com os anos, você vai inflamando mais. Por quê? Porque a principal célula que você perde a capacidade é justamente a mais especializada, a mais inteligente, que é o linfócito. Então, no que você perde o linfócito, ele deixa de exercer uma inibição, um controle sobre as outras células imunológicas, que são os peões de Obre, que é a imunidade inata. Então, você no envelhecimento, você tem uma redução dos linfócitos, e como eles deixam de agir, você tem um aumento de neutrófilos e outras células do sistema imune inato, que geram inflamação. Então você fica inflamado e imunodeprimido. Isso é o que geralmente na natureza mata os animais. Eles tendem a ficar inflamados e com uma baixa imunidade, que sujeita eles a um número aumentado de infecções. Então vamos lá. E a imunossenescência ela é comum a todo mundo. Todos nós passamos por imunossenescência. E como é que você vê no teu exame de sangue a tua imunossenescência? Vocês que têm mais de 70 anos, vocês podem reparar que dificilmente seus linfócitos não vão estar muito menores do que seus neutrófilos. E a timomodulina, ao estimular os linfócitos, ela tende a melhorar essa relação no idoso, diminuindo a imunossenescência. Eu acredito que a timomodulina... O timo é um órgão relacionado à longevidade, né? Eu acredito que a timomodulina, isso aí não foi estudado, mas eu acredito que ela pode ter um papel também na longevidade, né? No estímulo da longevidade saudável e, quem sabe, até no aumento da longevidade, por ajudar a manter a medula óssea. Parte dessa imunossenescência também ocorre porque nós começamos a ter uma atrofia do timo, o timo começa a ser substituído por gordura, e um timo atrofiado não consegue amadurecer linfócitos, e não consegue produzir os hormônios químicos que vão estimular a produção de linfócitos na medula óssea, nos rins e no fígado. Então, eu acredito na timomodulina. A timomodulina realmente melhora essa característica de envelhecimento do sistema imunológico. Vale a pena olhar essa relação entre os neutrófilos e linfócitos e ver se essa relação está se estreitando, se os linfócitos estão se aproximando dos neutrófilos. Se eles estiverem se aproximando, maravilha, é a timomodulina. A timomodulina não é tóxica, já foi usada em idosos em várias doses, mas é interessante para quem vai em clínicas de medicina integrativa perguntar, a gente aqui na minha clínica tem, né, a timomodulina injetável, perguntar se tem o acesso, qual o valor, né? De qualquer forma, o Leucogen vem de qualquer farmácia. É dose dependente, pode ser que numa doença crítica vale a pena, inclusive, sob prescrição médica, nesse caso, o uso de uma dose maior. No caso da prescrição médica, apesar dele não ser tóxica, porque tem que haver um acompanhamento laboratorial, até para não haver dinheiro jogado fora e perda de oportunidades de tratamento, de necessidade de tratamento, porque geralmente, se você está precisando, você precisa de um médico. Não, o Leucogen, ele é passado pelos robôs também, porque ele foi lançado como um remédio, né? Tanto que é difícil falar que ele é um suplemento, né? Na verdade, ele não é um suplemento, só que é um remédio inócuo, que não faz mal, pelo menos nas doses possíveis. Não se fala de timomodulina porque o foco não dá lucro. É só por isso, é porque não dá lucro.
E porque, na verdade, infelizmente, a medicina entrou numa pegada de ignorar qualquer tratamento que não dê lucro, ou que possa atrapalhar o lucro com o lançamento seriado e anual de novos medicamentos e vacinas, infelizmente. Então, estão sendo esquecidos. Então, daqui a gente já falou da timomodulina, que é o objetivo da aula. Abração.